No vídeo de hoje veremos um pouquinho uma parte introdutória de como se faz a programação usando o Google App Inventor, ou seja, um aplicativo, um software, uma ferramenta gráfica, né, para que a gente consiga criar programas que rodam, apps, portanto, né, que rodam nos nossos telefones celulares. A gente não tem muito tempo, né? O vídeo é curto, mas geralmente aí calculando que de repente deu em torno de uma hora e meia talvez. Então nós temos muito pouco tempo para iniciar no tópico sobre a programação. Para vocês terem uma ideia, no currículo regular da disciplina de computação básica, a gente, vamos dizer assim, para chegar a fazer as coisas que faremos hoje nesse vídeo, nós demoramos três aulas de 4 horas. Na verdade, claro, só que as aulas são muito mais detalhadas do que a gente vai ver agora. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e criar um aplicativozinho só para vocês terem uma ideia de telefone celular que vai funcionar para o Android e ele vai somar dois números e mostrar esses números na tela. Mas aí nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais complexa para vocês entenderem a questão das estruturas de programação, e nós vamos fazer somar somente os números maiores que 10 que forem informados, alguma coisa assim, certo? Para que vocês façam um teste condicional, como a gente diz. No entanto, é muito pouco tempo, tá? A gente vai ver que a gente precisa de bastante tempo. A programação, por por mais que se possa encontrar, e eu sempre vejo isso, e tem muito material bom, tá? Mesmo assim, por mais que se veja na internet, em vários lugares, cursos e tutoriais e videoaulas e tal, que ensinam programação em minutos, tá? Ela não é assim, em profundidade, para que se entenda verdadeiramente assim, o aprendizado da programação é uma coisa demorada. Não é tão rápido, tão sucinto, tá? Ela é escalável? É escalável. Ou seja, a gente consegue aprender em um mês a criar coisas em programação e com o passar do tempo, se a gente insistir, a gente vai se aperfeiçoando e se aprofundando mais em outras coisas, tá? Já se consegue fazer muita coisa com um aprendizado rápido, mas em essência, para que esse aprendizado seja realmente profundo e a gente consiga entender bem o que tem por trás, né, dos aplicativos e das linguagens de programação, a gente precisa dedicar bastante tempo, tá? Então, se o objetivo é esse, não se consegue tão rápido assim, tá? Então, vamos lá. Antes de iniciar, tá? No App Inventor, né? O Google App Inventor. Desculpa, até eu falei Google App Inventor, né? Na verdade, ele é um aplicativo do MIT, ó, MIT App Inventor. O que acontece é que a gente faz o logon dele, a gente faz a autenticação, né? Pode fazer a autenticação usando a conta do Google, tá? Talvez por isso eu tenha me confundido, mas ele é uma ferramenta então do MIT, né? Então, antes da gente entrar nele, ó, eu tenho até um atalho aqui porque eu estava usando mais seguidamente. Eu vou clicar então em App Inventor e a gente tem o MIT App Inventor aqui, ó. Então vocês podem encontrar ele através daqui. Eu vou clicar então. Eu vou deixar aqui nessa tela. Na verdade, nós temos então uma tela introdutória. Ele não está pedindo a minha autenticação ainda, porém eu estou logado já com o meu usuário do Google, tá? Então, imagino que vocês talvez já tenham. Se vocês não têm, é interessante de repente criar uma conta para caso venham a precisar usar algum produto ou serviço do Google, vocês já tenham uma forma rápida aí de fazer a autenticação, como se diz, né? Quando criam uma conta do Google, que te dá acesso àquela suíte de recursos, de aplicativos e programas que o Google disponibiliza, vocês já conseguem fazer a autenticação, o logon, né, como a gente diz, ou login, em diferentes sites, websites, né, que estão aproveitando esse recurso de autenticação do Google para enfim, para autenticar os seus usuários, né? E aí fica prático, é bem interessante, tá? Então eu fiz isso, tá? Quando a gente iniciar o acesso ao MIT App Inventor, ele vai solicitar um login, né? Ou seja, um usuário e senha. Como aqui eu já estava logado, vocês podem ver que tem o meu e-mail aqui, ó, do Gmail, né? Então ele já entrou automaticamente, tá? Eu vou continuar.
Eu vou fazer uma mudança aqui no App Inventor. Eu não quero entrar, não vou falar sobre ele ainda, tá? Sobre essa interface. Mas já que eu entrei aqui, então não custa nada também. Para vocês, quem está começando, enfim, né? Quem quer entender um pouquinho melhor sobre como isso funciona, eu sugiro fortemente, tá? Mesmo que vocês não entendam inglês, talvez muitos não entendam inglês ou ainda estejam resistindo, tá, a aprender o inglês, não fujam dele, tá? Na medida do possível, sempre tentem se aproximar. No que diz respeito à programação, é mais crucial ainda, tá? Que se aprenda. O que a gente vai ver é que esses termos técnicos eles se repetem, tá? Não é só aqui no Google App Inventor que nós temos os botões, button, né? Checkboxes, sei lá, vamos pegar os termos mais comumente usados, né? Images, labels, certo? As lists, né? E os comandos também que se repetem, que são em inglês, né? Enfim, if, then, else, repeat, until, while, etc. Porque isso se repete em todas as linguagens de programação. Então, claro, quem realmente vai daqui a pouco querer se aproximar um pouquinho mais, se aprofundar da programação, não pode fugir da língua inglesa. No entanto, para que não fique tão complicado assim, a gente pode, ele tem esse recurso aqui, ó, da gente mudar a linguagem, tá? Então, olha que legal, a gente pode escolher inclusive o português do Brasil, né? Customizado aqui, certo? Eu tenho, então, aqui agora a mesma interface. Pode ver que alguns termos nem mudam, né? Ó, aqui mudou para caixa de seleção, botão, né? Mas aqui nós continuamos com screen, né? Activity starter, phone call, né? Então tem algumas coisas que por alguma razão não foram nem mudadas. Mas facilita um pouco, tá? Para de repente quem não conhece muito do inglês. Antes de iniciar aqui, ó, para vocês verem como que se faz essa programação, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Algumas notícias, tá, que eu venho recebendo, eu não procurei, não fiz uma pesquisa a respeito disso, né, de como que anda, né, o estado da arte aí das carreiras na área da computação, mas a gente está falando de dentro de uma disciplina de introdução à informática, então é interessante que, independente do curso, todo mundo tenha uma noção, né, de como o mundo vem se preparando, demandando a esses profissionais da área da informática em função, né, dos avanços tecnológicos recentes. E o meu feed de notícias, ele recebe muitas dessas notícias, eu leio e algumas eu guardo. Então eu separei umas, só para falar para vocês assim, ó, no início desse vídeo, sobre como que anda o que está se falando aí pelo mundo, né, a respeito de notícias, né? Então hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Vocês obviamente já leram a respeito, já ouviram falar, enfim, viram vídeos, etc, né? Os robozinhos dançando e toda aquela coisa, né? Então, claro, o tópico não é esse para a gente vai falar sobre programação, mas a inteligência artificial ela é realizada através de programas e computadores, né? Então hoje já se está tendo uma preocupação e investimentos muito grandes em inteligência artificial no mundo, e no Brasil não é diferente, tá? O Brasil ainda tem aquela postura mais de usuário de tecnologias, né, do que de criação, pelo menos em muitas áreas, apesar de termos excelentes programadores aí espalhados pelo Brasil. Nossa capacidade criativa e nossa capacidade para solução de problemas através de software é bastante grande, né? Mas a gente ainda espera as coisas acontecerem para comprar muita coisa depois que as coisas foram criadas, tá? Então vejam aqui, passar rapidinho nessas notícias, algumas que eu selecionei, que eu salvei assim ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, né? Então aqui, ó, aqui é uma intenção, por exemplo, já de a partir de 2020 e 2021, ensinar inteligência artificial na Índia, no ensino médio, né? Na Índia. MIT vai criar faculdade de inteligência artificial em 2019. Então tem textos aqui, enfim, né? LinkedIn listou 10 cargos mais emergentes do mercado. Primeira posição é para especialista em inteligência artificial. Tá? Deixa eu ver, esse aqui é aquele que tem aquele título, profissão que mais cresce no mundo, paga até R$665 mil por ano, né? Então nós teríamos aqui, ó,
655 dividido por 12, 54.500, né? 54 mil, 55 mil arredondando, reais mensais, não tá nada mal, né? Claro que, enfim, de repente é o topo assim que mais paga, não sei como é que eles fizeram isso, teria que ler a notícia completa, né? Estados Unidos liberam $1 bilhão para pesquisa em inteligência artificial e computação quântica. Notícia de agosto de 2020, ó, de um ano atrás. Né? Na Europa, então, aqui vou citar um exemplo, né? O caso em Amsterdã também, ó, a intenção, né, de institutos de conhecimento, enfim, né, na Holanda, então, para investir, né, 1 bilhão de euros em inteligência artificial. Notícia de 2019. E aqui a contrapartida, né? Que nós temos que pensar então a respeito disso, porque essa pesquisa indica que apenas 18% dos cientistas de dados, né, como é chamada essa profissão, então, estudantes de ciência de dados, somente 18% deles estão aprendendo sobre a ética e inteligência artificial. Estão aprendendo não quer dizer que eles estão rigorosamente de acordo ou defendem as questões éticas, né, da inteligência artificial. Então, aqui tem muita coisa para ser estudada ainda e para ser debatida, e muitas vezes só vai se conseguir conter alguns excessos através de leis, possivelmente, tá? Porque se a gente ficar dependente, né, à mercê ali dos códigos técnicos e do interesse das grandes empresas e tudo mais, assim, não estou dizendo que todas as empresas fazem isso, né? Mas se a gente ficar dependente só de empresas que visam lucro, nós vamos ter aí um futuro bastante tecnológico, porém um tanto quanto perigoso, né? Então a gente vai ter que se preocupar bastante com as questões éticas aí, que vão precisar surgir juntamente com o avanço da tecnologia, tá bom? E aqui por fim, ó, eu tenho um último aqui, ó, que é um relatório bem famoso no mundo do Fry e do Osborne. Eles são americanos. Deixa eu pegar o título deles, que eu estou na página 216, ó. Então vamos ver quem são eles aqui, ó. Carl Fry e Michael Osborne, né, da Universidade de Oxford, e o outro ambos são da Universidade de Oxford. Eu achei que eles fossem americanos. E aqui, ó, eles fizeram um ranking, ele é bem referenciado, esse ranking, tá? Com probabilidades de empregos desaparecerem, se eu não me engano, esse daqui é nos próximos 40 anos. Vamos dar uma olhadinha no resumo, não custa nada também, só para não passar a informação errada. Acho que nem fala aqui, na verdade, mas se eu não me engano é nos próximos 40 anos, tá? Enfim, também não mudaria muita coisa se fosse nos próximos 30, nos próximos 20 ou nos próximos 50. E eles fizeram então esse ranking de modo que, arriscando ou projetando, né, a probabilidade de determinadas profissões desaparecerem ou serem substituídas por computadores. Então esse ranking começa das menos prováveis até as mais prováveis. Então aqui, é claro que esse número eles chegaram através de algum modelo computacional, algum cálculo, enfim, matemática e tal, sei lá qual, mas eles listam, a gente não pode seguir a risca, né, a probabilidade de 0,0028, então, né, de terapeutas recreacionais perderem o emprego. Não significa que, né, não pode seguir tão a risca esse número, né, dessa probabilidade, mas a gente pode colocar esse grupo de baixo aqui todo dentro de um grande grupo de profissões pouco prováveis a serem substituídas por tecnologia, tá? Bem pouco prováveis, né? Perto de 0% naquele período que a gente está falando, então, né? Cerca de 30, 40 anos aí. Então nós temos aqui as profissões, eu destaquei somente 3, até pelo tempo que a gente tem, né? Que é pouco. Desculpa. Então eles lidam aqui, ó. Eu destaquei uma que lida terapeuta recreacional, né? Existe. Por que ela tem. Não me entendo muito dessas profissões também, mas por que ela tem, do meu ponto de vista, né, uma chance pequena
de de ser substituída por robôs e por inteligência artificial, porque ela lida com questões humanas. Existe ainda um interesse. Nós ainda somos humanos, tá? Então a gente tem uma preferência maior por ter contato com outros seres humanos também, né? Então eu vejo que essas profissões elas vão continuar. Não é eu vejo, né? Eles estão listando aqui, eu entendo, eu interpreto que em função disso elas vão demorar mais, né? E talvez nunca sejam, né, substituídas por robôs, pelo menos não por completo, né? Então aqui nós temos profissões que lidam com a questão criativa. Isso é uma coisa que as máquinas estão muito atrasadas, né? Apesar delas já criarem músicas automaticamente, muito bonitas, diga-se de passagem e tudo mais, mas a questão, né, é por isso que não me surpreende que pessoas que fazem coreografia estejam listadas como pouco prováveis, né, de serem substituídas. E aqui as questões, vamos dizer assim, as profissões que lidam com questões mais daquela precisão, né, que nós temos nas nossas mãos, assim, em processos assim que são muito detalhistas, né, que a mão humana consegue um nível assim de detalhe muito maior do que a mecânica dos robôs hoje em dia está conseguindo, né? Então, os dentistas são um exemplo, né? Tu vai fazer algum tipo de operação, ela é muito. Ela tem que ter muita precisão e nós somos bastante distantes na robótica de conseguir aquela qualidade de precisão que a mão humana consegue, né? Só para listar três exemplos que são fáceis de entender. Do outro lado da tabela, então nós temos aquelas profissões mais prováveis a serem substituídas por computadores, por inteligência artificial, por robótica, e aí elas têm relação com coisas que são matematizáveis, vamos dizer assim, né? Se é matematizável, pode ser implementado por um computador e aí há uma maior parte de ser substituído. Então aqui os caras colocam com quase 100%. Ó. O que eles estão dizendo é que deixariam de existir, né, operadores de telemarketing. Vamos colocar outras aqui, ó. Os order clerks, ou seja, é aquele funcionário, vamos dizer assim, de uma empresa responsável só pelo recebimento ou registro de pedidos, né? Hoje a gente já sabe por quê. Tu faz no website, tu vai ali e tu faz a própria pessoa que está comprando faz o seu próprio pedido, já registra o pedido, cai no banco de dados, ele segue um processo até o momento da entrega, né? Já não tem intermediários, né? Ou também analistas de crédito, porque esse processo algorítmico de análise de crédito, né? Se ele ainda é feito de maneira manual, como são números, né? Eles são facilmente então implementáveis em um computador. Mas aqui são apenas três exemplos também, tá? E aqui eles pegam uma lista imensa, né, de outros empregos e fazem as suas estatísticas aí, arriscando algumas probabilidades, tá bom? Então vamos voltar para cá agora e, e vamos começar a ver então como que isso funciona, como que isso aí pode ser, como é que essas pessoas aí que se interessam então por essa área da programação, né, como que elas, o que vem a ser um programa de computador. Existe é muito curioso, né? Porque apesar dessas notícias assim que falam que tem um número de vagas muito grande e um salário muito grande, por incrível que pareça, em muitos cursos de computação não existe uma procura muito grande por curso de computação. Em primeiro lugar, porque ninguém é obrigado a fazer isso, né? Eu entendo dessa forma. E a programação em si também, muitas pessoas não gostam. Então talvez gostem de computação, gostem de tecnologia, mas não gostem de fazer programação. Considerando esse tipo de problema, isso é um problema na verdade que não é só no Brasil, né? Em diversos países, inclusive desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Entre aspas, essas coisas acontecem e aí as pessoas tentam incentivar as pessoas os adolescentes a entrarem em carreiras tecnológicas, inclusive de programação. Por isso existem muitos programas que são de ensino de programação que são apresentados para as crianças muito cedo. Que é o caso do Scratch, os mais populares, né? O Scratch, o Alice, tá? E um dos que se popularizou muito assim recentemente foi aquela iniciativa Code.org.
Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui está aparecendo aqui, né? Então eu usei aqui, ó, code.org, vocês podem ver. Então aqui eu já configurei para língua portuguesa, tá? E então nós temos aqui, é um incentivo aí para que as crianças comecem a aprender programação desde cedo, tá? Eu escolhi entrar aqui no projeto, eles chamam de projetos, tá? Então tem os Angry Birds, tem a Frozen, tem diferentes projetos, são ambientes, enfim, nos quais a gente pode trabalhar. E então eu escolhi aqui entrar no da Frozen e aqui ele já me permite fazer a montagem de um programa através dessas estruturas de arrastar e soltar, né? Ou em informática drag and drop, certo? Então aqui nós temos o seguinte, ó, quando executar, ou seja, quando eu clicar em executar, né? Nós temos configuração de velocidade, ó, mais perto da tartaruga é mais devagarinho, né? Mais perto da lebre ou do coelho aqui é mais rápido, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos no meio. Então, quando executar, nós temos as seguintes ações, ó. Mover, então eu pego essa pecinha de quebra-cabeça aqui, ó, arrasto e solto, ó. E aí ele encaixa automaticamente para mim, né? Ou seja, mova ou avance, né? Por 100 pixels. Então vocês vão ver que ela, agora eu nunca sei se essa é a Frozen ou é a Elsa, mas ela vai se deslocar 100 pixels ou 100 pontos para frente. Como ela está olhando para frente, no caso seria para baixo aqui agora, tá? Ela vai caminhar para frente dela, né? Vai vir para cá, querem ver? Ok? A gente mandou fazer 100 pixels então. Então nós temos aqui um programa, nós temos um algoritmo com apenas uma instrução. Então, o que a gente pode fazer então? Agora, ó, a gente pode virar ela para a direita, 90 graus, ou seja, direita dela no caso, né, 90 graus, e mover de novo. Ou ainda, olha só que interessante, ó, se nós fizermos ela avançar 100 pixels e mover para a direita, repetindo todo esse bloco, vamos deixar ele aqui do lado, ó, ela vai na verdade então fazer um giro, né, um avanço e um giro, avanço, giro, avanço, giro e avanço, giro. Se a gente fizer 4 vezes, ela vai fazer um quadrado, né? Então vamos pegar aqui, ó, ciclo, repita 4 vezes. O que? Eu vou encaixar então essa pecinha aqui dentro, ó, né? Vamos ver como é que fica? Vou colocar um pouquinho mais devagar, ó. Então, conforme a gente tinha previsto, então nosso programa deu certo, né? Ela fez um quadrado. Então, ela vai riscando o gelo ali e consegue mostrar o desenho então que ela está fazendo. Tá legal? Essa aqui é a ideia. Então, nós temos o quê? Operadores matemáticos, tá? Operadores lógicos de teste de lógica condicional, né? Se, então, se não. Algumas funções, ó. E variáveis, definições de variáveis que podem ser usadas para diferentes propósitos. Certo? Só que a gente vai usar a mesma ideia, nós não estamos falando então sobre vocês podem inclusive dar os primeiros passos em programação aqui, a gente poderia estar falando sobre esse programa, tá? Eu escolhi apenas falar sobre o MIT App Inventor porque vocês podem experimentar uma coisa um pouquinho diferente, que é trazer o programa para o telefone celular de vocês e testarem. Testarem não, fazer ele executar no telefone celular de vocês, no Android, né, no caso. Ok? Então, são outros caminhos aí que podem ser seguidos para o ensino da programação. Eu vou fechar aqui, a gente vai vir para cá porque a gente vai ver que a mesma estrutura, o mesmo modelo de programação arrastar e soltar, drag and drop que a gente tinha falado. Só que aqui à esquerda, ó, nós temos então uma lista de objetos que nos permite então arrastar o objeto para cá. Vamos ver como é que isso funciona então. Ó. Vamos trazer na nossa interface, vamos ter o seguinte objetivo. Ó, a gente quer colocar dois campos de valores, né? E esses campos geralmente são colocados em caixas de texto. Estão vendo aqui, ó? Eu vou arrastar para cá uma caixinha de texto e vou arrastar uma outra caixinha de texto aqui para baixo, ó. Certo? E aí quando eu clicar num determinado botão, vou arrastar o botão para cá, eu quero que ele me mostre o resultado disso que ele fez. A gente poderia exibir essa informação através de um rótulo, né? um label, ou através de ou até mesmo através de um botão, né, de um outro botão, não faria sentido porque eles não são usados para isso, mas são objetos que suportam
como eles suportam um texto na frente deles, esse texto pode variar. Mas não é o comum de se usar, né? Geralmente a gente vê que uma determinada resposta também foi colocada, por exemplo, numa outra caixinha de texto, né? A gente pode criar rótulos para isso, inclusive. Ó. Vamos pegar aqui os labels. Eu geralmente uso em inglês, então às vezes ele muda a localização do objeto de acordo com... Às vezes é colocado em ordem alfabética, enfim. E tem um pouco mais de dificuldade de encontrar. Mas eu quero... Legenda, ó. Está sendo chamado de legenda, né? Acho que é isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui em cima, ó, texto para legenda. Então, uma vez que eu clicar aqui nesse objeto, ele já está selecionado, eu posso... Vamos ver as propriedades dele agora, ó. Aqui do lado, ó, propriedades. Tamanho da fonte, eu posso mudar todas essas coisas, tá? Eu quero mudar o texto dele aqui, ó. Vou apagar aqui então e vou colocar número 1. Vou colocar 2 pontos, eu gosto de usar os 2 pontos aqui, ó. Então aqui já fica aparecendo o número 1, né? E eu quero uma outra legenda então para o campo de baixo. Tem que trocar essa daqui também, ó. Número 2. Certo? E aqui, vamos escrever no botão o seguinte, ó. Vamos colocar assim, ó. Calcular. Ou seja, quando a gente clicar ali com o dedo, né? Ele vai calcular para nós o resultado. Vamos colocar aqui uma outra legenda aqui também e vamos chamar de resultado. Resultado. E aí, como a gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais... Só para a gente fazer um teste condicional, para a gente colocar uma estrutura a mais, vamos dizer que isso aqui é um somador de números maiores que 10. Vamos dar um título aqui para o nosso... A gente pode selecionar, inclusive, aqui uma outra configuração, ó, cor de texto padrão. Vamos colocar em laranja. Tá bom. Coloquei, ó, somador de números maiores... Aqui não vai caber tudo, eu acho. Maiores que 10. Certo? Vamos aumentar um pouco aqui, ó. Tamanho da fonte 16. Isso aqui não me interessa muito. Em negrito. Vou colocar um pouquinho maior aqui, ó. 20. Pronto. Então, enfim, né? Aqui são detalhes que a gente pode ver depois. Mas o que a gente quer então é quando a gente tocar nesse botão calcular, o número que esteja escrito aqui seja somado com esse número que seja escrito aqui e seja colocado o resultado aqui. Só para fazer um complicador, vamos dizer assim, ó, ele só vai poder somar se os números forem maiores do que 10. Tá? Caso contrário, ele poderia dar uma mensagem ou qualquer outra coisa. Então tá, uma vez que nós tenhamos definido a interface, a gente vem para o ambiente. Então agora são 2 ambientes que são possíveis nos quais a gente pode trabalhar, que é o ambiente de projeto, designer, e o de blocos, certo? Que é o da programação. Então lá nos blocos, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai ver que na nossa tela, na nossa screen, né, nós temos esses objetos colocados, ó. Tá? Então tem muita opção ali de objetos. Vocês podem interagir buscando funcionalidades dos sensores que vocês têm no telefone celular. O sensor de proximidade, o acelerômetro, o sensor que verifica e traz para o telefone celular de vocês a altitude que vocês se encontram, a velocidade que vocês estão se deslocando. Né? Tudo isso, vocês podem trazer isso para o aplicativo. Vocês podem usar o Bluetooth do telefone celular para conectar com outros dispositivos. Dá para fazer uma série de coisas. No nosso caso aqui, ó, a gente vai fazer assim. Ó, no nosso botão 1, que vai responder ao evento quando for clicado, ó, quando o botão 1 for clicado, então ele usa esse formato, né, ponto clique, fazendo uma menção ou uma referência aos métodos das linguagens de programação orientadas ao objeto. Certo? Elas são referenciadas dessa forma. O evento clique ele é referenciado dessa forma. Objeto.clique, né? Botão 1.clique, eu vou arrastar para cá. Quando ele for clicado, veja o que a gente vai fazer. A gente vai ter que somar, portanto a gente vai usar uma função matemática. Primeiro vamos somar independente do valor ser maior que 10 ou não, tá? Então o que nós vamos fazer? Ó? Uma coisa mais que a outra. Ó. Vou
trazer para cá. Opa, peraí, mas isso não se encaixa aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa soma ser atribuída a uma determinada variável, tá? Então vamos colocar isso aqui numa variávelzinha. Vamos ver aqui. A gente não precisaria fazer isso, a gente poderia exibir direto a resposta na tela, mas não custa nada a gente colocar numa variável. Lembra das variáveis x, y lá que vocês aprendiam a fazer o cálculo da fórmula de Bhaskara, né? X linha, x duas linhas, x e y, quando estava estudando álgebra, equações, inequações, etc. Né? São variáveis. Só que aqui elas não precisam ter nome x, y ou alguma letrinha. Pode ser o nome que vocês quiserem. Como, por exemplo, a gente pode definir... vamos definir o seguinte, ó. Vamos trazer esse inicializador aqui, ó. Vamos dizer que nós temos uma variável chamada resultado, por exemplo. E vamos dizer que, inicialmente, aqui, quando a gente define uma variável, muitas linguagens de programação exigem que a gente coloque um valor inicial para essa variável, tá? Então, no nosso caso aqui, vamos colocar então esse valor, vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente consegue em texto, não é em textos, é em matemática. Isso, ó. Matemática, a gente tem então uma forma de atribuir, então, ó, eu vou encaixar aqui do ladinho, então, um valor inicial de 0 para essa variável. Não interessa o valor que ela vai receber inicial, porque quando a gente clicar no botão, né, naquele botãozinho, o botão 1, ela vai mudar o seu valor para o quê? Para o que tiver no primeiro campo somado com o que tiver no segundo, tá? Então, nesse caso, vamos pegar então essa variável, ó, variáveis, cadê minha variável resultado agora? Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir agora. Ah, tá, não, aí eu tenho aquele comando de ajustar, né? O ajustar é a atribuição, como a gente diz. Por isso que estava tentando me lembrar como é que o App Inventor fazia isso, ó. Agora sim, ó, ajustar o valor da minha variável resultado, que eu acabei de declarar, né? Para alguma coisa, ó. Esse bloco aqui, ó, ele não é encaixável, né? Ele é apenas uma inicialização, uma diretiva de processamento, como a gente diz, tá? Uma declaração da variável resultado. Então, para o que? Agora ele vai receber o que estiver no campo. Vejam bem, aonde? Na caixa de texto 1, a gente pode mudar isso aqui para campo 1, campo 2, não sei, o nome, né, do objeto dessa caixa de texto também. Então, o que a gente vai pegar? Ó? Nós vamos pegar nós vamos ver um método aqui que traz o resultado da caixa de texto, tá? Então a gente pode ver que aqui ele devolve a informação se ela está visível ou não, traz a largura da caixa de texto se eu precisasse usar isso, tá? Aqui são eventos, ó, quando ela recebe o foco, quando ela perde o foco e assim por diante. Mas eu quero trazer apenas o valor dela, ó. Caixa de texto 1. Opa, aqui ela não encaixou, ó. Ele não tem o mesmo formato, eu acho, tá? Então nós vamos ter que ver se não tem. Deixa eu ver se eu não estou usando o valor errado aqui. Ocultar, pedir foco, perder o foco, cor de fundo, largura, percentual de largura, caixa de texto 1. Eu acho que eu tenho talvez que fazer alguma conversão aqui, ó, de texto para separar espaços. Deixa eu tentar me lembrar, tá? Isso é engraçado porque ela tem esse formato aqui de... Ela tem esse formato... Deixa eu dar uma pausa aqui, ó, só para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu já trago para vocês o resultado. Eu não estou me lembrando se não tem que fazer a conversão de texto para número, alguma coisa assim. Já venho com o resultado para vocês. Então, fui traído pela barrinha de scroll.
pessoal, olha, vejam só. Eu não vou estar usando essa propriedade aqui, ó. Eu já vou arrastar ela aqui para caixa de texto. Eu não preciso mais dela. Ué, a lixeira não está abrindo. Vou pressionar com del mesmo, tá? No teclado ela desapareceu. Mas eu preciso do seguinte, ó. A minha caixinha de texto, quando eu rolava a barrinha do scroll do meu mouse, ela ia para a parte final da lista. Podem ver aqui do lado, ó. Para cima ela ia para o início, rolava mais um para baixo, ele vinha para a parte de baixo. Só que aqui no meio nós temos outras várias propriedades, ó. E aqui eu estava buscando essa propriedade aqui, ó. Caixa de texto 1, ponto texto. Não era o objeto caixa de texto, né, como eu tinha arrastado, e sim a propriedade de texto que estava escrito dentro dessa caixinha de texto. E é isso que eu preciso aqui, ó, para somar. Então, o texto, no caso, né, que vai ser aquele número que está dentro da caixa de texto 1, somado com o da caixa de texto 2, ó. Caixa de texto 2, ponto texto, ó. Pronto. Nesse caso aqui, ó, esse nosso programa, ele já vai funcionar, tá? Se a gente baixar para o nosso telefone celular, ele vai fazer a soma dos dois valores e vai exibir. Só que, só para finalizar, a gente estava querendo que ele somasse somente valores maiores que 10, né? Então, se a gente for ver, vamos voltar aqui para o nosso designer, ó. Ele era um somador de números maiores que 10, tá? Tinha esse complicador. Então, nós vamos fazer um teste condicional. Se o número 1 for maior do que 10 e o número 2 também for maior que 10, aí ele calcula. Senão, ele não faz nada. Tá bom? Vamos voltar aqui para o bloco, então. Ó. Então, se a gente quisesse fazer isso, nós íamos ter que usar um controle lógico, tá? Desculpa. É um controle lógico, temos aqui a divisão, então, somente para afirmações, vamos dizer assim, lógicas, né, cujo resultado é verdadeiro e falso, e aqui ele chama de controle, né, os testes condicionais, ó. Então vamos usar aqui, ó, essa estrutura de controle, e aí agora aqui dentro é que a gente vai desenvolver a nossa lógica, ó. Então, se uma determinada condição for verdadeira, aí nós vamos fazer o ajuste, ó. Ok? Então vejam bem, quando eu clicar no botão 1, eu faço uma verificação, né? Ou seja, se o conteúdo da caixa de texto 1 for maior que 10 e também o conteúdo da caixa de texto 2 for maior que 10, então eu faço o cálculo. Vamos ver se isso aqui funciona? Ó, vamos pegar aqui, ó, dentro dessa lógica eu tenho duas coisas que precisam ser verdadeiras, ó. Por isso eu tenho um operador lógico e, né? Eu vou arrastar para cá, ó. Então, qual que é a primeira delas, ó? Caixa de texto 1, ponto texto maior do que 10, certo? Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, que colocar uma condição que é maior do que 10. Então, aqui dentro da... Vamos ver onde é que está aqui. Aqui, ó, dentro dos blocos lógicos, né? Eu tenho aqui, ó, mais uma para ser colocada aqui, que é... aqui eu tenho só igual e diferente, então esse aqui não me serve. Vamos jogar para fora aqui, então. Ó, vamos pegar uma que tenha maior. Ele deveria estar ali também. Provável... Deixa eu ver. Ou verdadeiro e falso aqui não tem. Matemática também não é, então vamos procurar aqui, ver se não está em algum outro lugar. Desde passo tal, se então o resultado... Matemática, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho igual, talvez eu tenha aqui também o maior, menor. Vamos ver se não é esse daqui, ó. É esse aqui que eu quero, ó. Então veja bem, eu tenho uma condição que é um número ser maior, vamos dizer assim, ó, conteúdo da caixa de texto 1 ser maior do que 10 e também da 2 também, né? Então vamos buscar de novo a primeira aqui, ó, caixa de texto 1, caixa de texto 1 ponto texto. Ok. Então, se o texto da caixa de texto 1 for maior do que um número 10, a gente não pode digitar ali, tá? A gente tem que colocar aqui, ó, trazer um número que dá desses blocos da matemática, ó.
Colocamos, agora sim a gente pode digitar. Ó. For maior do que 10, né? Dou um Enter. Tá? Eu posso duplicar também aqui, ó, clicando com o botão direito, eu posso duplicar essa caixinha. Vamos primeiro selecionar essa caixinha aqui, ó. Esse controle, né? Caixa de texto maior que 10 aqui, ó. Posso duplicar. Ele me duplica aqui para baixo, daí eu venho para cá, trago ele para outro encaixe e mudo aqui, porque agora é a caixa de texto 2, que tem que ser também maior do que 10, né? Certo? Então nós vamos ter isso daqui, ó. Terminamos, tá? O que a gente queria fazer, pelo menos, já está terminado. Falta fazer só mais uma coisinha, tá? Que eu estava vendo agora, ó. Então, quando for clicado nesse botão 1, se o texto da caixa de texto 1 for maior do que 10 e também o texto da caixa de texto 2 for maior do que 10, então eu vou ajustar, ou seja, eu vou atribuir para essa minha variável resultado a soma desse número que foi colocado na caixa de texto 1 com o número que foi colocado na caixa de texto 2, tá bom? No entanto, aqui ó, eu joguei para a variável chamada resultado. Eu preciso jogar, na verdade, para o meu terceiro campo de texto que tem na tela, que é a caixa de texto 3, tá bom? O que eu vou fazer então? Ó? Então eu vou pegar aqui da caixa de texto e a gente vai fazer então um ajuste, né? Trazendo aquele valor ali para dentro, ó. Altura, percentual de linha, tamanho de fonte, ativado, cor de fundo. O texto está aqui, ó. Aqui, ó. Ajustar, caixa de texto 3, ponto texto para aquilo que foi guardado aqui dentro. O que eu estava falando antes para vocês é que a gente não precisaria dessa variável resultado necessariamente, que a gente poderia colocar essa caixa de texto direto aqui em cima, tá? Mas também pode ser feito assim. Quando a gente usa a variável para outros propósitos, é melhor fazer uso da variável, tá? Em vez de ficar mudando a caixa de texto que vai ser usado somente para fins de exibição, né? Porque a variável não aparece na interface, a caixa de texto sim. Então, ok, aqui eu vou pegar então as minhas variáveis que eu tenho declaradas, então, e coloco aqui para ele obter o valor dessa minha variável. Só isso aqui, ó. Nosso programa está pronto, tá bom? O que a gente pode fazer então agora, ó? Nós vamos fazer. Vamos ver aqui onde é que a gente tem a geração então do. Tem várias outras opções, ó. Compilação, é isso que a gente quer fazer. Então ele vai fazer a compilação. Na verdade, o termo compilar é uma reunião, né? Quando tu faz uma reunião de diferentes documentos, alguma coisa para criar um documento único, né? Tu faz uma compilação. Esse termo é pouco usado. Na computação ele é muito usado, porque a gente cria um produto final, que é um programa, né? Nesse caso um app, um Android Package, né? APK, através desse processo chamado de compilação. Então, nesse processo ele vai verificar se não há algum erro, alguma inconsistência, enfim, né? E depois disso, se não houver, ele cria o nosso ponto .apk. Uma vez que nós tenhamos então gerado esse ponto .apk, a gente pode trazer para o nosso telefone celular, clica nele, ele vai entender que é um package, né, para ser instalado no Android, e vocês têm o aplicativo instalado. Eu estou fazendo isso aqui agora, então. Como que tu pode trazer para o teu telefone celular? Tu pode fazer transferência por cabo, por Bluetooth, pode fazer a transferência por e-mail, daí tu acessa o teu e-mail no teu telefone celular, ele vai estar anexado no e-mail e dessa maneira pode clicar então, salvar ele no teu telefone celular e executar ele, né, clicando em cima. Tá legal? Vocês podem fazer esse teste aí. Só para vamos deixar ele terminar. Não deveria estar demorando tanto assim, mas tudo bem. Só para mostrar para vocês algumas outras coisas que podem ser feitas, eu vou abrir um aplicativo que eu criei uma vez para gerenciar um robozinho, só para vocês verem o tipo de implementações que podem ser feitas, enfim, dentro aqui do App Inventor, com integração com diferentes dispositivos e tal. Barra de progresso, mas ele está com... Ah tá, teste 3 barra de progresso. Pensei que ele estava compilando alguma outra coisa. Tá meio demorado, tá, para um programa tão pequeno. Beleza, terminou.
Tem coisas novas aqui, faz tempo que eu não mexo. Ó. Ah, ok, então. Aqui ele me dá a opção. Senão ele tinha a opção no menu para baixar o APK agora, né? E tem outras opções de instalação, ó. Clique no botão de download, né? Para fazer o download do app, né? Right click on it to copy a download link or scan the code with a barcode scanner to install. Ah, que interessante, ó. Ele deve deixar em algum local da internet, né, um link para te fazer o escaneamento desse QR Code aqui e fazer a instalação direto no teu telefone celular. Nunca testei isso, tá? Eu vou fazer pelo método antigo. Ó. Eu vou clicar então aqui e ele faz o download para mim desse meu APK. Tá legal? E esse ponto APK que é o que eu posso transferir por Bluetooth, por cabo ou mesmo anexando no e-mail e baixando no meu telefone celular. Eu vou fazer o teste aqui agora mas certamente ele vai funcionar, tá? Caso ele não funcione, eu faço um complemento aqui no vídeo para mostrar para vocês alguma correção de alguma coisa errada que tenha acontecido. Então, só para finalizar, eu vou abrir um outro projeto dos meus, só para uma experiência que eu fiz. Sobre o MC, dos anos, sensor até. Ué, será que eu tenho mais aqui em um outro lugar? Eu acho que foi antes disso daqui. Ele iniciar novo projeto, apagar trash. Ah tá, era esse daqui, ó. Eu já estava procurando ele por outro nome. Esse aqui é bem antigo, ó, 2018. Dá um clique duplo aqui, ele já deve estar abrindo. Eu tinha feito para ele com o único propósito de fazer controle de um carrinho robótico, só que aí tu manteve o nome e foi fazendo outras coisas, né? Então aqui tinha algumas coisas bem interessantes. Até ele perdeu um pouco de formatação aqui. Não, é só a imagenzinha que tem atrás. Vejam bem, então aqui eu tinha um botãozinho que é uma imagem, né? Se tu clicasse aqui, o carrinho ia para frente, então ele conectava por Bluetooth, com um Bluetooth colocado num carrinho, um robozinho. Se a gente clicasse aqui, o carrinho ia para frente, se a gente clicasse aqui, ele ia para a esquerda, mas ele não tinha um motor que girava a roda para a esquerda, né? Ele acelerava um pouquinho mais rápido a roda da direita, fazendo mais rápido do que fazia com que ela girasse um pouquinho mais rápido a roda direita, o que faz com que o carrinho desvie para a esquerda. E no caso dele fazer a curva para a direita era o contrário, girava um pouquinho, se mantinha ou girava um pouquinho mais devagar a roda direita e um pouquinho mais rápido à esquerda, que ele fazia a curva para a direita. Quando dava o parar, ele parava de enviar energia para os motores, né, tanto o motor da rodinha esquerda quanto da rodinha direita, e daí ele parava, tá? Aqui é a mesma coisa, quando clicava nesse botão ele aumentava um pouquinho a potência, né, que ele dispensava ali para cada um dos motores. Era uma variação entre 0 e 5 volts. O freio nada mais era do que uma diminuição da aceleração, né? Então dava para mandar tudo isso e tu controlava pelo próprio telefone celular. Aqui tu tinha um controle para conectar ou não via Bluetooth, tá? Aqui tu escolhia então se tu queria controlar esse carrinho ou um outro robozinho, tá? Então eu fiz o controle para as duas coisas. E aqui tu fazia o controle pelo acelerômetro, então era bem interessante, porque quando tu inclinava o celular para frente, o carrinho andava para frente. Se tu inclinasse o celular para o lado, para a esquerda, ele fazia a curva para a esquerda. Se tu inclinasse o celular para a direita, fazia a curva para a direita, tá? Aqui eu mandei exibir, né, naqueles campos de texto, ó, os valores x, y e z, que são os valores que são retornados pelo sensor do acelerômetro. Então a gente verifica as variações que tem. Se ele virou para a esquerda, há variações em x, y e z, dependendo, né, algumas é maior para um dos eixos ou não, tá? Então a gente verifica, a gente consegue isolar bem certinho se ele está girando para a esquerda ou para a direita, só olhando as variações nos eixos x, y e z. Que mais? Aqui é legal também, ó, porque a gente pode usar o controle de voz do Google. Então tu fala com o teu telefone celular e tu consegue isolar palavras, ele faz o reconhecimento de palavras, e se há alguma determinada palavra, tu pode executar alguma determinada ação através daquele controle. Se, então se não, né? Então aqui eu dava comandos para aquele robozinho lá emitir um MP3 com alguma música, ou para ele me falar a temperatura, tá? Tem alguns vídeos aqui no canal do YouTube que mostram o funcionamento desses robozinhos para quem tiver interesse.
certo? Por controle de voz e etc, né? Vale a pena dar uma investigada aí. Aqui então o robozinho jogava jogo da velha com a gente, tá? A gente colocava o telefone celular na frente dele, então tinha um algoritmo de inteligência artificial que fazia com que ele jogasse o joguinho da velha contigo, mas ele nunca perdia, tá? Ele verificava todas as possibilidades e o máximo que a gente conseguia fazer com ele era empatar, tá? Na verdade, no nível fácil, ele escolhia aleatoriamente uma dessas 9 posições para jogar e aí que sim ele perdia, mas no nível difícil ele não perdia nunca, né? Porque ele usava aquele algoritmo de IA. Então aqui nós tínhamos, né, a opção para confirmar, né, sim, não, e aqui o botão confirmar, tá? Tá, não, era o botão sim, não, era deseja continuar jogando, né? Sim, não, quero começar, sim ou não, né? E aqui confirmar, tu confirmava a jogada. Aqui tem um outro botãozinho também sobre pluviometria, tá? Eu explico a criação de modelos também, modelos pluviométricos, enfim, né, para previsão de com dados climáticos, enfim, né, um exemplo didático que eu criei. Aqui tem também outras experiências. Aqui tinha um sensor que verificava o nível da caixa d'água. Tem uma caixa d'água que coleta chuva, então eu conectava nele pelo telefone celular e ele me mostrava se ela estava mais ou menos vazia, mais ou menos cheia, tá? Quando ela estava cheia, a distância do sensor para a água era de 12,5 centímetros, né? E quando ela estava vazia, 59,8. Então dá para fazer uma proporcionalização aqui, um cálculo. Inclusive ela te permite fazer uma animação. Ó. Não era bem uma animação, era um quadrado, então ele tinha uma linha, né? E essa linha ela variava de acordo com a quantidade de água que tinha, né? Alguns testes com o sensor de Hall também. Então eu peguei e coloquei todos esses testes que eu fiz numa única tela, que daí ficava fácil, ficava um único aplicativo, enfim, né? Fica meio cheio de coisa, mas fica num lugar apenas. E aí eu fui interagindo com diferentes sensores e fui aprendendo como eles funcionavam, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se alguém se interessar em fazer alguma coisinha mais avançada e quiser trocar alguma ideia comigo, fico à disposição. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.